Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Fala pessoal, olha só o presentinho que ganhamos da LB Brindes, essa caneca sensacional. Então você que busca o melhor brinde para o seu evento, para a sua festa, para presentear os clientes, não tem erro, é LB Brindes. Então já vai lá no Instagram e segue LB Brindes, @LB_Brindes_personalizados. LB Brindes é o melhor brinde para o seu evento. Ranieri Bonés. Bonés personalizados. Agora Campina Grande conta com uma loja especializada em bonés e bordados. Várias marcas, cores, estilos e tamanhos de bonés você encontra em nossa loja. Aqui o atendimento é personalizado. Você escolhe o boné e nós criamos a sua logomarca. Enviamos para todo o Brasil. Visite a nossa loja no Metro Shopping em Campina Grande. Informações, ligue ou envie o zap para o 83 98204 7818. E você acessando o nosso Instagram, @Ranieri Bonés, fica por dentro dos lançamentos, novidades e promoções. Ranieri Bonés. Bonés personalizados. Pulsar Mais é o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o papel do profissional de educação física no ambiente escolar. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado muito especial, né? Meu professor, orientador, amigo, João Paulo Clemente. João Paulo, é uma honra tê-lo aqui conosco, tá? Se hoje eu estou na área de educação física, foi porque eu tive grandes professores, né? E você foi um deles na minha vida acadêmica, então para mim é uma honra tê-lo aqui, tá? Antes também da gente começar, eu quero lhe presentear, presentinho da LB Brindes. Eita, mas se for uma caneca, eu faço uma canequinha no podcast. Se for dessa aí, eu faço coleção. Então, acertou isso aí. Quem dá L o quê? LB Brindes. LB Brindes. Então, LB Brindes me presenteando com a caneca do Pulsar Mais. Olha aí. Isso, nosso parceiro aí. Mais uma para minha coleção. Muito obrigado. Coisa e boa. a LB Brindes, show de bola pelo material produzido. E para você que ainda não segue a LB Brindes, vai lá no Instagram, @LB_personalizados_brindes. E, João Paulo, como eu falei, é uma honra tê-lo aqui comigo, tá? Eu sei da importância que você tem para a educação física, né? Em todos os âmbitos. E eu queria que você se apresentasse para o nosso público, né? Você falasse da sua carreira desde o início, os desafios que você teve no início da sua carreira na área da educação física, o que você vem vivenciando durante esse tempo. Fica à vontade. Ítalo, o prazer é meu, né? A honra é minha. A satisfação, vinha falando quando eu vim até aqui, que a satisfação é de vir, de poder prestigiá-lo, de poder estar presente aqui nesse novo projeto aí que você está encabeçando, do Pulsar Mais. Isso aí é o que me dá a honra, o que me dá a satisfação de estar presente. Então, a todos o termo, eu fui de rádio, né, muito tempo, a gente dizia assim, os ouvintes, mas hoje podcast, uma pessoa me falou antes de eu vir que o nome correto é webnautas. Eu vou até falar assim já para me entrar na linguagem. A todos os webnautas que estão aí do outro lado, que estão aí nos acompanhando e que esse podcast ele fica por muito tempo, né, para que as pessoas depois possam pegar um pouco do que a gente conversou aqui e que isso aí sirva, né, para a sua vida profissional, para a vida de quem está ainda na parte acadêmica, ainda está em formação. E a gente vai fazer o máximo aqui, eu vou me empenhar o máximo
para que eu possa trazer nesse momento aquilo que possa, de uma certa forma, até motivar e trazer a realidade de como é o profissional de educação física nos dias atuais. A você, que você já citou aí, já revelou a minha idade, sem dizer em números, né? Mas ainda está nas duas casas, nos 2 dígitos, que você passou pela minha formação, tive essa honra, esse presente de quando ministrei aula numa universidade privada aqui de Campina Grande, de te dar a honra de acompanhá-lo nesse momento acadêmico e, de uma certa forma, ter contribuído um pouco mais, tive mais aprendizado com todos vocês, com todos os alunos que já passou pelos meus cuidados, já passaram pela minha instrução, que já compartilhei, eu aprendo mais do que eu faço como professor. E você foi um deles, uma das grandes joias, né, que foram lapidadas, e hoje em dia nós somos presenteados, o mercado é presenteado, e esse projeto aqui, ele é algo inovador. Hoje tem podcast de todos os temas, né, de política, de esporte, falando do esporte em geral, mas esse aqui é um podcast que, pelo que eu percebo, pelos que eu já acompanhei, que ele faz esse mesclado dessa parte mais formal e dessa informalidade também, para que a gente fique mais à vontade e que traga para lá para o webinauta aquilo que ele quer ouvir. Então, assim, eu trazendo aqui a minha história, eu peço licença a todos os que acompanham e a você e os que produzem esse programa, para que eu possa aqui, de uma certa forma, trazer aquele João Paulo lá de Pernambuco, que eu sou pernambucano, e que hoje estou aqui em Campina Grande, né? Nunca me imaginava estar aqui em Campina Grande, e hoje, e ser professor de educação física. Eu vim de Pernambuco, né, de uma cidade do interior do estado, fui atleta de karatê por 21 anos da minha vida, sou faixa preta em karatê quarto dan, já participei de campeonatos desde nível regional até nível internacional, até campeonato mundial, já tive participação, já tive alunos campeão mundial, vice-campeão mundial. E o karatê, né, que foi minha arte, assim, foi quem me colocou, inclusive, aqui nesse momento. Tanto que o karatê eu carrego para todo canto, é quem me colocou aqui. Isso aí foi quem me induziu à educação física. Eu nunca pensava João Paulo, de cursar educação física. Estava na escola no 3º ano do ensino médio, no tempo de vestibular ainda, né? A gente pegava aquele edital, e naquele edital a gente começava a observar o que os cursos, né, eles oportunizavam, o perfil daquele profissional. E eu começava a observar diversos cursos e não me encontrava. Aí chegou até uma certa vez na escola, um momento de uma análise pela pessoal da escola de procurar a vocação de cada um. E na minha vocação não deu nada a ver do que eu estou hoje. Eu acho que até o momento, se eu fosse cursar o que a vocação teria me colocado, eu não estaria lá. Deu inclusive para meteorologia. Meteorologia eu acompanho a ciência pelos telejornais, por tudo, mas não tinha aquele desejo de me aprofundar. Não me motivava a estudar meteorologia. Aí lá, quando fui marcar, rapaz, vou marcar aqui a educação física. E a gente marcava de forma analógica, né, com a caneta, não é como hoje no celular, hoje é SISU, né, não existe mais o vestibular. São pouquíssimas universidades que ainda ofertam o vestibular. E vim prestar o vestibular da Universidade Estadual da Paraíba, né, que é a minha alma mater, é a Universidade Estadual da Paraíba, que fiz todos os meus cursos de graduações, que eu posso até, o meu escrito senso foi feito na Universidade Estadual da Paraíba. E quando optei por essa opção aí da educação física, não me vinha na cabeça o que hoje se chama de licenciatura, o que se chama de bacharelado, o que se chama de área de atuação. Minha visão ali é o quê? A educação física vai ser um grande ginásio, e eu, como atleta que na época estava, digamos assim, naquele auge, nos meus 17 anos de idade. Eu possuía 16 para 17 anos de idade quando tive que tomar essa decisão ali, de forma individual, sem influência, sem tendência de ninguém, mas pensei, não, eu sou atleta, no futuro, um momento eu vou parar com isso aí, e a educação física vai me dar esse gancho. Então fui lá, marquei a educação física, prestei o vestibular, na época era um vestibular que hoje em dia, eu acho que para os dias de hoje, o aluno, muitas vezes até do ensino básico, ele não ia se motivar a um vestibular composto por 3 dias de prova específica. Só para ter ideia, só de biologia, nós respondíamos 40 questões. Dentro dessas 40, fazer 20. E eu, na época, consegui ser aprovado. Foi até assim uma surpresa para mim, que o meu 3º ano do ensino médio foi voltado para competições.
Eu viajei o Brasil quase todo em competições no ano 2000, no ano, não lembro nem o ano mais dele, foi 2000. E também tinha também um nível de dificuldade também. O nível de dificuldade, grandes colégios, como os de Campina Grande hoje, já se tornavam digamos assim, um grande monstro para a gente. Eu do interior de Pernambuco, de uma cidade na época pequena, hoje é uma cidade que já comporta mais de 120 mil habitantes, na época uma cidade pequena, e eu te dar sorte de uma turma de 40 e poucos alunos meus do ensino médio, eu ter sido premiado por ser aprovado em educação física. Aí vem o João Paulo para Campina Grande, estudar educação física na UEPB, ainda muito inexperiente nessa vida fora de casa, chego a estudar educação física, chego a conhecer todas as nuances que a faculdade veio me oportunizar, e ainda digo hoje que minha maior experiência foi ter cursado educação física na Universidade Estadual da Paraíba, naquela época, com aqueles professores, com uns professores hoje que se encontram na outra dimensão, mas contribuiu e muito para a minha formação. Um deles eu posso citar, e quem está assistindo foi da nossa época, vai conhecer, vai relembrar o professor Marco Antônio de Noá, que foi um dos grandes baluartes da fisiologia do exercício. A professora saudosa professora que há pouco tempo nos deixou, a professora Verônica Fernandes, do handebol, que foi um grande expoente da educação física a nível estadual. A professora que nos presenteia com sua presença no dia de hoje, ainda seu exemplo, que é a professora Cidilene Gonzaga, que eu tenho como, digamos assim, posso dizer que é meu norte na educação física, é a professora Cidilene Gonzaga, com tudo que ela nos passou. E tudo isso que eu tive na faculdade de educação física, eu já aplico na minha vida. E não pensava eu que o karatê, minha arte mãe, ela não chegava o momento que ela não ia ficar mais em primeiro lugar na minha vida. Quando eu comecei a conhecer tudo que englobava a educação física, a fisiologia do exercício, que é a minha paixão, a biomecânica e a educação física escolar, que não pensava eu de estar na educação física escolar. Isso aí é uma das grandes coisas que a vida nos surpreende. Então, para quem está cursando educação física hoje, para quem pensa em cursar, já tenha isso como um ensinamento, algo que eu venho trazer hoje dessa minha experiência, que muitas vezes, na maior parte das vezes, a vida nos surpreende. A vida nos surpreende, assim, nos coloca no local que, de fato, acho que aquele local que foi arquitetado lá pelo nosso ser supremo maior, que devemos estar presentes, principalmente para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu trabalho hoje com jovens, crianças, adolescentes e jovens, desde a primeira infância até o final da adolescência. E vejo que eles passam por mim e eu tenho uma responsabilidade social também. Muitas pessoas chegam, até gestores de escola, não, vocês estão aqui apenas para ministrar conteúdo. Mas eu não vejo nessa ótica. Eu vejo que eu sinto ali a dor que aquele aluno que vai para a escola pela manhã sem tomar café, e muitas vezes eu pego o aluno, levo até o refeitório da escola, faço aqui um lanche rápido para essa criança que vai fazer aula prática de educação física. Então isso aí começa do João Paulo, professor de educação física, e que sente na pele o que é a educação física escolar da rede básica de ensino. Eu sou da rede básica de ensino do ensino público, tenho muito orgulho de dizer isso, sou da rede básica de ensino do ensino público, não da rede privada, mas sim do ensino público, defendo com muita garra essa nossa categoria, né, do ensino público. O ensino público hoje, ele é quem oferta em torno de 70% da educação do Brasil. Poucas pessoas têm acesso, não sabem desse dado, mas 70% é o ensino público que está sustentando e que no futuro é esse pessoal aí que vai estar cuidando da gente. São os profissionais aí da área da saúde, são os profissionais da área do direito, da área das engenharias, é esse pessoal que vai sair do ensino básico, da rede pública de ensino, que vai cuidar das nossas vidas daqui para frente. Então eu entro de corpo e alma nesse ensino básico e público, não tenho vergonha de falar. Muitas vezes o pessoal pergunta, por que não está na escola privada, não está na rede privada? Respeito, admiro muito quem está, mas eu arregaço muito a manga e tomo posse disso aí. Também por eu ser um ser político, né? Assim, militei muito tempo na política, milito até hoje, não mais de forma tão protagonista como antes, mas assessorando, acompanhando, para que essas políticas públicas cheguem nessas camadas mais carentes, que a educação física é uma delas. Então isso aí é minha apresentação breve, né? Estou na educação física escolar hoje, posso dizer que passei por todas as áreas da educação física que são mais destaque, como academia, como musculação, com treinamento esportivo, com ensino infantil,
ensino fundamental, 1 e 2, ensino médio, EJA, Educação Física presente na Educação de Jovens e Adultos. Foi lá que eu encontrei pais de amigos meus, cursando, voltando para a escola, e eu tendo o prazer de ministrar a Educação Física para eles. O ensino superior, que foi o momento que a vida nos encontrou, o ensino superior a nível de pós-graduação. Então, chego a passar por todas essas fases, mas a que me apaixona e a que me deixa ali dia a dia, que me motiva a acordar cedo, como eu estou desde 5 da manhã, até agora eu não dormi um cochilo, mas é o ensino básico, os anos iniciais e finais, porque é aquele aluno, é aquele jovem, é aquela criança adolescente que é o futuro do amanhã. Então, dele aí vai vir muitos desafios que a gente vai conversar aqui nesse nosso bate-papo. Foi muito bom ter escutado você, João Paulo, porque eu percebo da maneira de você falar o quanto é gratificante para você, né, atuar nessa área. E você, ao você falar, você falou sobre licenciatura e bacharelado, né? A gente sabe que antigamente, há pouco tempo atrás, existia a licenciatura plena, né, que abrangia essas duas áreas. E hoje existe essa divisão, que é o bacharel e a licenciatura. Eu queria saber de você, como essa separação impactou hoje a área da educação física e os atuantes? Essa separação aí eu senti na pele. Eu posso dizer que senti na pele minha turma de formação, minha turma ela sentiu demais. Minha turma foi a turma 2008.1 da UEPB e hoje em dia eu ainda tenho um contato com boa parte. São profissionais aí de um grande quilate no mercado de trabalho, são profissionais de uma grande envergadura na educação física e outras áreas afins que eles conseguiram fazer ramos da educação física. Eu vejo como uma turma que foi muito próspera, né, muito feliz e que hoje está aí atuando na educação física em todas as áreas. Nós somos vítima, sentimos na pele. Entrávamos, como eu falei, na educação física, eu conhecia apenas a forma bem simples, educação física, odontologia, biologia, mas não conhecia essa separação da formação, do licenciado para o bacharel. E ainda hoje em dia, muitos jovens, né, que estão ainda no ensino básico não conhecem. Chega a optar e quando chega lá, quando eu terminar não vou poder atuar na escola, meu desejo é a escola, ou não vou poder atuar na academia, meu sonho é a academia, eu gosto do treinamento de força, da hipertrofia, isso impactou muito. Eu recém-formado, né, como eu disse, ainda atleta de karatê, comecei a me motivar para treinar pessoas, treinar futuros atletas e pessoas que já estavam na vida do treinamento físico. E somos surpreendidos pelo nosso conselho de classe, que estava, de fato, fazendo seu papel. Eu deixo isso bem claro. Muitas pessoas aí têm um certo dissabor, um certo olhar pelo conselho, os conselhos que nos regem, né? O Conselho Federal de Educação Física e o Conselho Regional, mas eles estavam fazendo seu papel, né? de fazer com que a lei fosse colocada em prática. Não vou culpá-los e nem procurar culpado, mas nós chegamos a terminar e depois surpreendidos pelo conselho que não podiam atuar na parte voltada para o treinamento, para a parte da saúde, para essa parte que o pessoal, digamos assim, de uma maneira geral, a parte da academia. E muitos profissionais ficaram ali muito preocupados, porque estava seu ganha-pão ali, já naquela área que ele estava, que ele encabeçou, né, que ele passou a viver já a sua vida de trabalho. Eu já estava na área da educação física escolar, mas ainda desenvolvia trabalhos nessa parte do treinamento físico. Então ficamos naquele mato sem cachorro, no momento ali, sem saber o que fazíamos. E aqui em Campina Grande tivemos um profissional de educação física, que foi político, profissional de educação física, hoje encontra-se no Oriente Eterno, hoje se encontra na espiritualidade maior, que foi o professor Lula Cabral. O professor Lula Cabral, ele foi vereador de Campina Grande, né? Foi um dos primeiros professores de judô aqui de Campina Grande. Muita gente às vezes nem sabe disso, mas foi um dos primeiros professores da arte de judô em Campina Grande, foi o professor Lula Cabral, que a gente lembra de forma muito saudosa. Ele juntou-se a gente na época, a nosso grupo, que o nosso grupo já passava de 600 profissionais que estavam impedidos de trabalhar no mercado do fitness. E ele juntou-se conosco, fez aí um texto, né, que levou para o Ministério Público. Fizemos um termo de ajustamento de conduta, exigindo que as universidades que haviam nos formado nos oportunizassem o retorno à vida acadêmica, sem a necessidade do vestibular, sem a necessidade do Enem, que até é o que ficava descabido para a gente, né? Já afastado há anos do ensino básico,
retornar, voltar para uma seleção, competir aí com os meninos aí de 17 anos, 18, que estavam ali afiados para a seleção e ser desleal conosco. E esse termo de ajustamento de conduta, que foi de origem do professor Lula Cabral, vereador na época, que, como eu falo assim, de memórias saudosas, nós temos aí uma memória saudosa para ele, e que conseguimos voltar à universidade. Então, nós trabalhando, muitos já com filho, com vida profissional, com aquele corre-corre, voltamos para cursar em 1 ano e meio o bacharelado em Educação Física. E voltei, terminei no ano 2009. E o interessante é que eu, na época, eu era professor da Universidade Estadual da Paraíba, do curso, e ao mesmo tempo era aluno. Então é isso que eu ficava, hora estava dando aula, hora estava na sala de aula sentado como aluno. E outros colegas da mesma forma. Então tudo isso aí nos mostrava que a atuação inicial, ela necessitava que tivéssemos a aptidão da graduação, ou licenciado ou bacharel. Hoje possuímos os dois. Nossa turma chegou a hoje poder possuir os dois, mas isso impactou muito. Impactou na questão de mercado, que ficou aí 600 profissionais. Era a gente dando aula, o pessoal que estava na academia dando aula com o papel, o tempo de matrícula no bolso. Quando a fiscalização chegava, ó, estou matriculado. E esse nosso nome já tinha sido enviado para os conselhos, o Ministério Público estava aí nessa fiscalização. E tínhamos um prazo para terminar, acho que praticamente os 100% conseguiu terminar, porque havia necessidade, mas impactou muito. Mas me dá um questionamento, uma inquietação muito grande. E o que mudava tanto essa grade curricular para um profissional que já estava em atuação e teve praticamente essa caça às bruxas conosco. Enquanto alguns profissionais que possuíam um direito, né, que é adquirido o profissional que utilizava a nomenclatura do provisionado, que muitas vezes não passou pela academia, não passou por essa questão acadêmica, ele poderia atuar livremente, embora que respeitamos, né, o ganha-pão desse profissional, mas que houve assim uma forma de um tratamento, uma segregação, digamos assim, conosco, que estavam com a licenciatura dita plena no diploma, viu? O meu diploma tem lá, licenciatura plena em Educação Física, no verso dele houve um apostilamento da universidade, que esse apostilamento não foi aceito pelo o conselho, como eu digo e repito, sempre fez seu papel de fazer com que a lei fosse cumprida, a legislação fosse cumprida, mas passamos aí por esse perrengue, e hoje em dia está todo mundo, mais de uma certa forma, mais confortável, os que ficaram com duas atuações, alguns que optaram apenas com a atuação da escola, mas ainda impacta um pouco, e tem que ser de uma certa forma informado, tem que ser pedagogicamente levado para aquele jovem que está aí nos últimos anos do ensino básico, que se ele optar por educação física, ele vai ter que ter essa questão de conhecer o que a área de licenciatura ela compete e o que a área do bacharelado ela dá aptidão. Porque muitos profissionais, inclusive da sua turma, da sua época, chegavam a terminar o bacharelado, o que você cursou, e corria para a escola de educação básica. Aí depois começava a ser barrado. Mas eu estudei educação física. Aí vinha o conselho, vinha todo mundo mostrar, mas sua aptidão não é para a escola. Quer ir para a escola, você tem o direito de fazer a licenciatura. Mas isso eu ainda questiono e tem essa inquietação, como eu falei, repito, assim, o que tanto essas grades curriculares elas chegam a implicar que o profissional não pode atuar nas duas áreas com uma única formação. Eu ainda sou daquele defensor, que o curso deveria ser chamado nem licenciatura, mas assim, um curso de formação em educação física. Profissionais de educação física. O profissional de educação física, que ele possuísse essa aptidão, pelo menos no direito, né, de atuar na área que ele desejasse. Embora que a gente sabe que a especialização, aquilo que afunila, o profissional vai escolher na sua vida. Ele vai decidir se vai para treinamento, se vai para a escola, e ainda assim ele filtra mais, né? Se vai treinar mulheres, se vai treinar adolescentes, se vai treinar gestante, se vai treinar idosos, né? Na escola ele vai optar também se vai para a rede privada, para a rede pública, se ele vai trabalhar com os anos finais, anos iniciais, ou se ele vai ingressar nos mestrado, doutorado da vida para chegar ao ensino superior, para estar lá no ensino superior capacitando os próximos profissionais que vão nascer para o mercado. Então eu ainda vejo que essa questão da licenciatura e do bacharelado, ele impacta muito no momento da atuação. Porque o estudante ele vai 4 anos para um curso. E quando ele termina, ele muitas vezes não poder atuar naquilo que ele tem desejo, naquilo que é a paixão dele, muitas vezes é a academia, muitas vezes é a escola. Eu cheguei a ministrá-la num curso que chamava-se Extensão em Educação Física.
isso muitas pessoas podem dizer extensão em educação física, porque a gente conhece, como citamos aqui, a licenciatura e o bacharelado. E ainda existia a modalidade da extensão. Eu ministrei ela nessa extensão. Essa extensão ela formava para a licenciatura, mas 99% dos alunos presentes em sala de aula eram alunos que atuavam em academia de musculação. Terminaram a extensão, conseguiram a validação da licenciatura, conseguiram o registro no conselho como licenciados, porém, no momento da atuação foi barrado porque o desejo deles era estar na academia. Muitos empresários, inclusive, já que possuíam sua academia, sua pequena e média academia, desejavam ser o profissional responsável técnico, mas não houve a possibilidade por esse impedimento legal. Então, assim, eu repito, chamo a atenção para as universidades, para as instituições de ensino superior pública, privada, que publicitem mais isso, deixe isso mais transparente, isso mais claro para todo mundo. Se você for cursar a licenciatura, você vai ter esse direito de atuar nessas áreas. Se for cursar o bacharelado, sua aptidão vai ser para essa determinada área, para já que o estudante ele adentre, conhecendo aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode. E também chama a atenção, principalmente aí de profissionais que desejam militar na educação física de forma política, que cheguem lá na Câmara Federal, cheguem no Senado, e a gente possa chegar no entendimento do que a educação física, ela de fato vai ser nos próximos anos. Se ela vai ser licenciatura, se ela vai ser bacharelado, se ela vai ser um curso pleno novamente, dos dois, como foi até o ano 2006. O ano 2006 ainda, quem foi até 2006 ainda teve esse direito aí adquirido. Então ainda é algo que me inquieta muito, que me preocupa também no futuro, né? Essa formação e principalmente a atuação. Porque a atuação é aquilo que vai lá para a escola, que vai lá para a academia, que vai trabalhar com cardiopata, que vai trabalhar com a gestante, que vai trabalhar com o idoso, né? Que sabemos isso, o idoso é nosso público, eu não digo nem mais de futuro, já é de presente. Um presente emergente aí que é o trabalho com o idoso, e muita gente não está preparada, principalmente pela formação que ela às vezes não oferta aquilo que o estudante desejava absorver, aquilo que ele tinha como objetivo, ou aquilo que ele imaginava, e muitas vezes na prática não chega a ser, como muitas vezes o que estava na teoria. E a gente sabe, né, como é desafiador a vida do acadêmico em educação física, né? E eu queria saber de você de que forma, né, a formação acadêmica capacita o profissional de educação física a lidar com todos os desafios e com todas as demandas do ambiente escolar. Muitas vezes assim, eu vejo até vídeo de outros cursos, nesses memes que faz dia a dia, mas eu digo sempre, muitas vezes vai estudante, finalizando o curso, vai procurar o estágio, né, sob a minha supervisão. E eu recebo com todo entusiasmo, com toda alegria, porque ali eu já estive no estágio supervisionado, ainda relembro o estágio supervisionado, e para ele com certeza vai estar assistindo esse podcast, né, depois, que é o professor Ivanildo Alcântara, que é o meu grande mestre da educação física. Eu tive a oportunidade de ser estagiário do professor Ivanildo no Colégio Pré-MEN, no Colégio Dr. Hortêncio de Souza, lá no Catolé, né, um colégio de grande destaque aqui em Campina Grande, da rede estadual de ensino, e eu tive essa oportunidade de ser estagiário do professor Ivanildo, e que praticamente o que me alavancou para me levar para a educação física escolar foi vindo do professor Ivanildo, professor meu da Universidade Estadual, professor da rede estadual de ensino, foi professor da rede municipal de ensino de Campina Grande, hoje aposentado, mas o grande mestre para mim foi o professor Ivanildo. E ele me falava muito isso, João Paulo, eu chegava para dar aula assim, isso você não vai ver na faculdade. Nuances do dia a dia, problemática do dia a dia. Chegava para dar aula, choveu, o ginásio estava lá encharcado de água. João Paulo, isso você não vai ver na universidade como resolver. Mas você vai resolver aqui, com os alunos. Pegar um rodo, puxar essa água, enxugar com um pano de chão e conseguir dar aula de educação física. E hoje eu digo a mesma coisa para os estudantes. Os estagiários, quando chegam, né? Eles vêm bem bonitinhos, né? Caderninho, canetinha, prontinho para dar aula, um cronômetrozinho. Aí eu já dou aquele choque de realidade. Eu digo, olha, funciona assim, assim, assado. Ele chega, abre os olhos assim, mas na faculdade a gente não viu isso. Você vai ver agora na prática. Aí na prática a gente vê um ginásio aberto, como eu dou aula, como eu dei hoje. Um ginásio aberto, chega gente de moto, vai fazer aqueles que chama grau hoje, né? Que a moda é empinar moto. Aí vem cidadãos embriagados, usuário de droga pro ginásio. Aí eles ficam doidinhos, professor, e agora? Não, aqui é com um jogo de cintura que se resolve. Esse pessoal não incomoda, aquilo ali eu vou tentar negociar, aqui a gente vai resolver. Na universidade você não vai aprender nunca como lidar com isso aí. A vida acadêmica, ela é muito bonita, né? Ela é muito filosófica, é muito utópica, é muito lindo lá no livro de pedagogia. Estou voltando mais para a parte da licenciatura.
para os teóricos da avaliação, para as políticas do Ministério da Educação, para a educação, é lindo, é perfeito, é uma escrita muito rebuscada, mas quando a gente chega na prática, maior parte das coisas, pelo menos aqui na nossa realidade, né? Nós vivemos no interior do Brasil e ainda no interior do nosso estado, né? E cidades aí que ainda vivem uma situação de desenvolvimento ainda bem devagarzinho, bem tardio, e a gente, lá na prática, é que a gente vai ter que resolver e reinventar o que a gente está aprendendo na faculdade. Eu digo ainda assim, que a formação acadêmica, ela nos dá a aptidão legal. Ela nos dá a aptidão legal. Ela nos dá, muitas vezes, como lidar com muitas situações no campo, um exemplo, da fisiologia. Um campo da fisiologia, como eu digo, conhecer, muitas vezes, numa avaliação física ali, um aluno que tem escoliose, um aluno que tem uma hiperlordose, um aluno que, às vezes, tem um sopro cardíaco, que eu consigo identificar, um aluno que, muitas vezes, está no estado nutricional crítico, ou também no estado de obesidade avançado, mas as nuances do dia a dia você só vai aprender na prática. Não adianta só fazer o curso de educação física, receber o diploma e trabalhar no comércio ou em outra atividade, depois vou voltar para a educação física. Se ele voltar para a educação física apenas experimentando aquilo que ele teve na academia, os estágios supervisionados, se não foram bons estágios, né? Como eu digo, que ainda digo que pontuou muito, a maior disciplina que eu cursei foi a disciplina de estágio supervisionado. Foi a que eu mais aprendi, a que eu mais senti na pele, que realmente me revesti de professor, ainda sendo um aspirante, né, a professor. Aí digo isso todo dia aos meninos quando estão no estágio. Olha, a disciplina vai funcionar assim, os alunos são esse nível, a questão social deles é essa, você não vai poder cobrar que o aluno venha de tênis, assim, que o aluno muitas vezes não tem uma sandália para calçar, às vezes é emprestado do irmão que estuda de tarde, ele vem com aquela sandália desse tamanho, 42, para um menino que calça 32, 33, aquela camiseta da farda, como muitas escolas aí da rede, que é até uma crítica que eu faço, das redes municipais de ensino, vieram chegar véspera de eleição, ano passado. Onde passou 4 anos sem o menino ter uma farda. Eles passavam a utilizar camisas do dia a dia, muitas revezadas de um irmão, porque não possuía nenhuma farda, que eu digo que a farda é o mínimo, né? É a identificação do aluno. Se eu vejo um aluno com uma farda caminhando na rua, se ele se acidenta, se ele cai, se ele entra numa situação, eu já sei que é um aluno da rede municipal de ensino ou da rede estadual de ensino e que eu posso até prestar um socorro muitas vezes. Mas até isso, os sistemas não ofertam. Aí chega alunos ali totalmente, digamos assim, vulneráveis e que o professor, ele tem que ter essa perspicácia, essa percepção, ele tem ali olhos de lince numa aula de educação física para conseguir ministrar. Com todo aquele público heterogêneo que existe, com todo o ambiente heterogêneo, todo o ambiente vulnerável, como eu estou citando quadros, ambiente que eu dou aula aberto. Quadro aberto que ali o aluno está vulnerável a tudo. Ano passado eu realizei uma edição de uns jogos escolares, né? Que eu faço esses jogos para ofertar o direito do aluno. Para que os jogos continuassem, eu necessitei pedir apoio das forças policiais, para estar presente lá 4 viaturas da Polícia Militar, né, que tiveram que estar presente. Eu até utilizei esse espaço para cada vez mais reforçar o apoio do Tenente Natan, da Força Tática, da 3ª CIPM de Queimadas, que sempre nos apoia nos eventos. Porque o nível cultural, muitas vezes, do alunado e da família e daquele público ainda é para ir para um estádio para depredar, para procurar briga. Não é com o intuito da prática esportiva saudável. Isso aí é o desafio maior que o professor tem. É o aluno que no final de semana está no seu mundo social e jogos que busca violência, que já vão com aquele intuito de procurar essas coisas que não são saudáveis, né? Então o professor é muito desafiador. E repito, a formação ela ainda é muito deficitária nisso. É muito deficitária nessa questão de preparar, de deixar ele... E eu acho que não vai preparar nunca. Tem muitos professores que estão lá na academia que nunca sequer, eu digo isso e provo, ministrar uma aula de educação física escolar na escola da rede pública de ensino. Nunca sentiram na pele. Se forem lá, volta tudo horrorizado. Volta tudo horrorizado porque vão chegar lá, vão ter um choque de realidade que não está nos livros de pedagogia, não está nos livros de prática de ensino. Não está, vai estar na prática, no dia a dia. A cada ano que passa, são novos desafios. Um dos municípios que eu ministro aula, eu já estou nele, vou completar, inclusive é até interessante, eu completo 10 anos de atuação no 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Eu tomei posse no município de Queimadas em 1º de setembro de 2015. Completo 10 anos agora, 1º de setembro de 2025, ininterrupto.
Então, no próprio dia do profissional da educação física, eu sou presenteado com uma década que estou nesse desafio aí que a gente tem diariamente, né? Alunos, como eu disse, que vêm de comunidades, de vidas vulneráveis, né? De famílias muitas vezes desestruturadas. Eu já sou professor de filhos de ex-alunos. Tem ex-aluno que na sala de aula com 12 anos, 13, estava a menina gestante, e hoje o filho dela já é meu aluno. Então, assim, para a gente ver a dinamicidade, né, que existe desses públicos que a gente recebe e que a academia não forma como devia formar. Não sei a falha onde se encontra, possa ser que seja muitas vezes pela questão apenas de formar para o mercado e mandar para o mercado, mas que o profissional muitas vezes ele se frustra, né? Ele não procura ir para essas áreas aí, mas eu defendo ainda com muita garra o ensino público. Milito todo dia na política, cobrando de secretários, de pessoas de conselhos, de prefeitos, que ofertem aquilo que é o básico para aquele aluno, que é o ensino o ensino cidadão. Eu defendo muito o ensino cidadão. Muitas vezes não é aquele ensino de conteudista, é um ensino cidadão. Ele saber como se comportar em ambientes, ele tem uma projeção de vida, o que eu quero ser no futuro. Eu pergunto isso todo dia ao alunado, o que é que você quer ser no futuro? E ele não sabe a resposta, porque não tem uma motivação. Então, sobre a questão da formação, eu concluo com isso, que ela ainda é deficitária na academia, não prepara, e acredito que nunca vai preparar, mas que o aluno, ele procura, o aluno e o aspirante, né? O egresso das universidades, ele procura capacitar-se. Está perto de quem tem o que ensinar. Porque assim ele vai ter esse ensino mais, digamos assim, de uma certa forma global e vai deixar ele mais apto. Voltando para a minha experiência, né, a minha pessoa, quando terminou a educação física, a minha primeira atuação na época foi com aula de natação, escolinha de natação. Eu também nunca me imaginava dar aula de natação. Alugamos uma piscina, um grupo de recém-formados, começando a dar aula de natação. Em seguida, começou a surgir os concursos públicos das cidades próximas à minha. E comecei a fazer vários, não era aprovado. E no tempo de Deus, tudo acontece. Quando voltei para Campina Grande, indo para Pernambuco, voltei para Paraíba, por coincidência, consegui concurso em 2 cidades vizinhas. E assim, em primeiro lugar em ambos, onde só havia uma vaga para educação física, que é também outra coisa que eu faço. Porque em uma escola que há 3, 4 professores para uma disciplina, quando se abre um concurso, se abre no máximo 2 vagas para educação física. Dois professores para educação física. E a educação física ainda, ela vem sendo muito, além de ser marginalizada historicamente, né? A gente sabe que historicamente ela é marginalizada, a educação física ela é uma profissão muito nova, né? Sabemos que ela foi criada pela lei 9698/98, né, que criou os Conceitos Federais de Educação Física. É uma disciplina ainda que está aí no começo da sua vida adulta, de 20 e poucos anos, e que ainda tem essa marginalização. E essa marginalização, nos últimos tempos, um pretérito bem recente, nós perdemos uma aula no ensino fundamental anos finais e uma aula no ensino médio. Hoje, no ensino médio da rede pública de ensino, o aluno só tem uma aula de educação física. E no ensino básico, anos finais, ensino fundamental, 2 aulas de educação física. E quando é lá na frente, esse aluno ele se depara com o Enem, com o Exame Nacional de Ensino Médio, que possui questões de educação física. Então, o aluno de ensino médio, o professor fica refém da sala de aula, todos os meus colegas professores estão assistindo aí, que são da rede estadual de ensino, vive refém de uma sala de aula, com uma cobrança de treinamento, que não consegue muitas vezes ministrar, pela questão logística, e nós, professores dos anos finais, nem conseguimos o treinamento e nos viramos nos 30 para dar conteúdo, e conteúdo que muitas vezes não é tão atrativo ao aluno, que ele quer movimentar-se, ele quer colocar sua motricidade em prática, ele quer correr. O assunto na boca deles é só bola, só futebol, só campo. Hoje é aquela moda do X1, né? Que eu vim conhecer foi pelo meu filho, conheci antes do que pela escola. Eu falei, pai, vou brincar de X1, você entender direito o que era, e depois vim entender na escola. Isso que eles criam, isso é produto deles, não é produto de nenhum autor, não é produto de universidade, é produto do meio social. E esse meio social, ele vem sendo, além de marginalizado a educação física, começa aos poucos ceifando. Você me falou, antes de começar o podcast, dos jogos que você promoveu junto com a sua instituição de trabalho, de futsal, né? Isso é muito desafiador, porque hoje em dia o jovem, eu fiz um estudo uma vez orientando um trabalho de TCC, quando ele chega no 9º ano, né, no 9º ano do ensino fundamental, ele já se desmotiva para atividades práticas.
ele já tem uma desmotivação para o movimento. Então ele chega no ensino médio, nós estamos agora, já começou essa semana, acho que dia 17, a inscrição dos jogos escolares estaduais. Houve anos aí em Campina Grande que não teve uma equipe de basquete para Campina Grande, só das escolas privadas, da escola pública não teve uma equipe de basquete presente. E nós sabemos, né, que os jogos escolares, ele pega todo o calendário, a agenda olímpica, né? Coloca as modalidades olímpicas, as modalidades paralímpicas e oferta aquilo ao aluno. E muitas vezes o aluno não participa. Eu, em uma das minhas escolas lá, da escola que a gente trabalha, 2017 foi o último ano que eu escrevi uma equipe. Porque os alunos muitas vezes não se motivam para a parte competitiva. E a gente sabe, né, que todo esse descaso com a área da educação física impacta totalmente com a estrutura, né, com a falta de estrutura para as escolas, para o ambiente escolar, não é verdade? E isso acaba desmotivando os professores, porque há uma cobrança por parte dos alunos e que, infelizmente, fica difícil de entregar, não é verdade? E a gente sabe o quanto a educação física é importante tanto para a parte cognitiva, a parte esportiva, como também para a parte social, né? Tirar os alunos que muitas das vezes ficam na rua, né? Se juntando com criminosos, como você falou, a quadra, que muitas vezes os ambientes ali, eles utilizam para usar drogas e tudo mais. Eu me lembro quando eu estava estagiando, né, lá no escola aqui da cidade de Campina Grande, na escola Clementino Procópio, o quanto foi desafiador para mim dar aula de educação física para alunos que não tinham interesse nenhum. Que a professora colocava a bola lá, 5 participavam e os outros 5 ficavam ali fumando maconha, chamando eles que estavam participando de... tirando onda o cara deles. Utilizam os adjetivos muito pejorativos com quem ainda vai participar daquilo que o professor convida. Eu, pelo menos, tenho uma sorte muito grande no momento com o aluno. Meu alunado, eu sou apaixonado pelo meu alunado. Eu digo a eles todo dia, eu trato muito filho e filha, mas, professor, por que você chama filho e filha? Porque eu tenho o mesmo carinho que eu tenho pelos meus filhos, eu tenho por eles, né? Porque, assim, eu vejo jovens ali com sede de aprender, com desejo, muitas vezes, de ter um futuro que os pais não têm. Como eu já disse, eu sou professor de filho de ex-alunos. E muitas vezes aquilo que o pai dele não teve, ele também hoje em dia não tem, eu acho que dobrado. E se ele não procurar, não for pelo estudo, o futuro dele vai ser igual foi o pai ou a mãe ou pior. Então esse contexto social, na minha opinião, é o que hoje mais pesa, né? E eu tenho muita sorte com o aluno, eu digo assim, porque meu alunado, ele me respeita muito. Eu, em todo esse tempo de educação física, pelo menos escolar, eu nunca tive um problema com nenhum aluno. Aluno que era citado como problemático, como bagunceiro, como aluno problemático, usuário de droga, aluno que vivia em situações totalmente vulneráveis, totalmente de risco. Eu nunca tive nenhum problema com o aluno, porque eu tenho um combinado muito bom com ele. É uma arma muito grande que o professor de educação física tem, nenhum outro professor tem. Isso me perdoa os professores da outra disciplina, mas nenhum possui a arma que o professor de educação física tem, que é o esporte. É verdade. Mas só que esse esporte, nos últimos anos, ele vem sendo ceifado. Você é muito jovem, mas quem é de uma geração da minha geração, conhecia que Campina Grande, cidades vizinhas, tinha grandes eventos, né? Copas disso e daquilo, taça disso e daquilo, de diversos esportes. Na cidade que eu vim de Pernambuco também. E hoje em dia a gente vê que o esporte escolar está morrendo. E se a gente não cobrar, eu digo não cobrar não é nem tanto das gestões municipais, estaduais, é de lá de cima, de quem mexe com tudo isso aí, o esporte vai acabar. E como a gente tinha até falado antes da gente começar o podcast, né? Pelo menos no meu tempo, quando eu estava no ensino fundamental, existia Jogos Olímpicos, né? Da rede municipal, que incentivava, tirava os alunos da rua e engajavam eles, né? Para a prática de atividade física, a prática esportiva, né? E a gente sabe o quanto é difícil engajar hoje esses alunos à prática da atividade física, né? Então eu queria que você passasse e nos informasse quais estratégias a gente poderia utilizar hoje, né, no âmbito escolar, para engajar, para motivar esses alunos a participar das aulas de educação física. Pronto, uma das ferramentas que eu uso bastante é aquela ferramenta sempre da motivação, de dar o meu exemplo como atleta, que vim de família humilde. Se não fosse pelo karatê, o esporte que eu pratiquei, eu não havia conhecido os 22 dos 27 estados da federação. Com o Distrito Federal eu conheci 22 pelo karatê. E sem tirar R$1 do meu bolso, pelo karatê, pelos apoios
que tive, pelo programa Bolsa Atleta, que foi bolsista do programa Bolsa Atleta estadual, nacional e internacional. Fui bolsista do programa Bolsa Atleta, foi uma política muito importante feita no Brasil, né? E eu levo muito esse meu exemplo, né? Eu digo, ó, você daqui do interior da Paraíba, de uma cidade desse tamanho, que mora no sítio, digamos, o sítio que eu dou lá, vou citar aqui o sítio Curralinho, lá perto de Buqueirão. Você conhecer a cidade de São Paulo, Brasília. Você se imagina lá? O menino que está lá tirando capim, que a rotina dele é aquela todo dia. Tirando capim, botando para os animais, indo para a escola. Aí o projeto do aluno é aquele sonho de conhecer um grande centro, motivá-lo para isso que ele é capaz. Então, uso muito a ferramenta de colocar essa situação do esporte como digamos assim, a única estratégia, junto do estudo, né, que ele vai ter para conhecer outros horizontes. Sair daquela mesmice, daquela realidade que não vai prosperar muito. Ela é digna, porque são trabalhos, está ajudando um pai, uma mãe, mas ele pode mais, ele pode além, e eu uso muito dessa estratégia, de mostrar a ele aquilo que muitas vezes os olhos dele, a realidade, não permite que ele enxergue. Hoje mesmo eu estava dando treinamento a um aluno de atletismo, a um aluno que vai para o para-atletismo. É um aluno que eu tenho um extremo carinho por ele, é um menino muito bom, muito receptivo, isso da rede municipal de ensino, e eu estou treinando ele para a prova de velocidade. E hoje comecei a dar uma introdução a ele de saída de bloco, e ele muito atencioso, muito receptivo, e dizendo, professor, o senhor é a única pessoa que está me motivando, que minha mãe me falou na minha casa, para que tu vai para isso? Só para o povo rir de tu lá? Para que tu vai para esses jogos? Aí ele disse, eu enchi os olhos de dar com isso, o senhor é o único que está me motivando a isso. E eu deixando a turma no treinamento e fazendo um treinamento separado com ele. Semana que vem eu vou introduzir com ele treinamento de força numa sala de musculação lá da cidade. Vou dar o treinamento de força e vou dar o treinamento de corrida, né, no campo. Então, assim, eu uso muito dessa ferramenta de mostrar eles outros horizontes que muitas vezes não é oferecido a eles pelas outras disciplinas e também pelo contexto de casa ou pelo contexto social, ali onde ele vive. Hoje a gente vive aí com muitos alunos aí, que a gente está aqui para conversar também, dessa questão inclusiva, né? Alunos atípicos, que se incluem os neurodivergentes, alunos com deficiência, né? Esse caso desse meu atleta, para-atleta, ele é realmente deficiente. Ele tem uma deficiência física, mas ele mesmo diz, isso aqui me limita nessa situação, mas me abre horizontes para ir mais além. Depois que ele está começando a colocar isso na mente, que nós estamos conseguindo chegar nele aí, para que ele consiga visualizar e ser protagonista do que ele quiser na vida. E para os jogos ser campeão, ganhar é uma consequência. Mas conhecer, ele se deslocar pelo menos a um centro maior para competir, se eles passarem da fase regional, eles vão competir em João Pessoa. São alunos que muitas vezes nunca foi na capital do estado que mora. Nunca conheceu a praia, só por televisão. E a gente vai ofertar isso a eles. Esse ano nós temos a graça, nós temos o presente, né? O governo do estado da Paraíba, esse ano, ele inaugurou a 15ª região de ensino, que está presente, instalado no município de Queimadas. E essa 15ª região de ensino foi um presente para nós, professores de educação física. Por quê? Porque ela vai englobar 15 cidades daquela região de Queimadas, né? Pegando toda aquela região oriental e ocidental, para aquelas regiões competir niveladas no contexto da competição regional para disputar os jogos a nível estadual. Porque muitas vezes ela já se sentia um pouco desleal. Eu pegar um aluno meu do interior do estado e colocar ele para competir com alunos aqui de um grande centro, né, que é Campina Grande, com alunos da rede privada. Já se tornava totalmente desleal com eles, como já citei, e ficava para o aluno até desmotivante participar. Como eu disse, desde 2017 que eu não escrevi aqui no Jogo do Estado. Aí esse ano com isso nós vamos escrever, são 15 cidades que vão competir entre si, Queimadas, Caturité, Buqueirão, Cabaceiras, Barra de Santana, Alcantil, Barra de São Miguel, aquelas cidades que são cidades que uma pela outra é o mesmo nível. Então vai ser um jogo igualitário. Então isso está me deixando muito motivado, e eu estou colocando isso no dia a dia do aluno para que ele motive-se a participar. Passando daquela fase, ele vai para a fase estadual. Passando daquela fase, ele vai para a fase nacional, porque ele pode competir em Brasília, nos jogos a nível nacional. Jogo da Juventude, como ano passado João Pessoa foi a cidade que recebeu, né, o Jogo da Juventude. Então ainda digo, repito, que o esporte ainda é caminho. Mas esse esporte precisa
de apoio de políticas públicas, de um olhar lá de cima do Congresso, dos ministérios, chegar nos governos de Estado, nas secretarias de Estado e de municípios, que volta a incentivar o professor, que não busca só resultados cognitivos, mas que volta a buscar aqueles resultados. Eu acho que não morreu ninguém, nem ninguém se tornou marginal, lá na década de 90, início dos anos 2000, quando o esporte, ele era o carro-chefe de escolas aqui. Tem escolas aqui em Campina Grande, né, que já tem aquela escola forte do handebol, aquela escola que era forte do futebol de salão, do basquete, que já dava aquele estado temeroso para as outras equipes. Mas vai chegar estadual da Prata, que é forte em determinado esporte. Pré-MEN, como, digamos assim, é uma das mais fortes aqui de handebol. Isso está se acabando, gente. Isso é preocupante. Impacta totalmente na sociedade, né? Com Porque certeza. a gente vê também, a gente vê que a obesidade vem crescendo, né? Pois é. Ano após ano, a obesidade vem crescendo, e é por causa de situações como essa, né? Escolhas erradas, principalmente direcionadas para a nossa área, né? Que acaba causando esse problema na área da saúde, né? A gente sabe há um tempo não muito distante, a Covid-19, o impacto da Covid-19 teve, né? Abriu os olhos de muitas pessoas, né? Mas pelo menos ainda para a nossa área, que é a área da educação física, ainda há um descaso referente, por exemplo, a projetos que incentivem a prática da atividade física do alunado dentro da escola, não é verdade? E já pegando esse gancho e entrando num assunto muito importante, né? Que é a formação dos valores do alunado, da sociedade, eu queria saber de você, João Paulo, de que forma, né, o profissional da educação física ele trabalha na promoção dos valores, como, por exemplo, trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe, como o esporte consegue promover, né, esses valores nos alunos. Pronto, ultimamente eu estou fazendo um trabalho, né? Eu estou começando a desenvolver um trabalho de resgate das brincadeiras populares e jogos tradicionais. Isso vai se perder, né, com o tempo, né? Isso é muito bom. Hoje eu brinquei com um menino de barra-bandeira, de gato mia. Brincadeira, foi lá. Essa aí, a aluna chegou para mim, foi minha avó que me ensinou. A brincadeira de dono da rua, né? E eu vou trazendo esses valores de cooperação, porque aí são atividades que eles brincam muito, mas ela é cooperativa. Se não tiver o conjunto, não funciona. Para que no momento que eles voltem para a sala de aula, e que o professor muitas vezes passava um trabalho em equipe, não, eu vou fazer sozinho. Aí eu chego e digo, rapaz, ó, o mundo não é individualista, não, no ambiente de trabalho. Você vai conviver com um mundo heterogêneo, né? Que você vai conviver com todo mundo. E eu passo a colocar essas brincadeiras. Hoje eu estou utilizando bem assim, eu estou vindo bem rudimentar daquela parte da brincadeira do jogo popular para me chegar no esporte. Aí ele brinca o que hoje é a baleada, né? Que está se tornando esporte, o queimada, a baleada, que é um introdutório para o handebol. Mas participa o menino, a menina, participa o neurodivergente, participa o deficiente. E eles brincam naquela atividade, daqui a pouco, quando menos percebe, estão no esporte. Então, assim, eu passo a integrar, chamá-los para a atividade com brincadeiras populares, jogos populares, brincadeira de geração para geração, para que eles comecem a entender e comecem a observar que essa brincadeira, a digital, a virtual, ela passa a ser até desinteressante. Quando ele começa a vivenciar aquilo que ele não vê mais. Hoje, ele sabe, a gente anda pelas ruas, as ruas é tudo esquisita, né? É tudo esquisito. Eu digo só pelo o meu bairro, o meu complexo de Aloysio Campos, que lá a gente se tornou uma liderança política, lá ainda é um dos poucos bairros que eu vejo aqui em Campina Grande que o menino ainda brinca na rua. Brinca na rua. Meia-noite estão brincando aí na rua, de bola, como eu digo, de toca, de esconde-esconde. E muitos bairros a gente não vê mais. Aí a gente sabe, hoje em dia, o contexto da violência presente, né? Do trânsito, que aumentou muito, essa questão da mobilidade das cidades hoje não permite mais que o menino esteja brincando em rua, passa ônibus, passa carro em alta velocidade, tem esses riscos, né? Mas eu volto a chamar eles para isso aí, para que eles comecem a dinamizar isso na vida deles e esse contexto aí que você citou muito bem aí, da obesidade e problemas que vem aí pelas situações hipocinéticas, né? Que não é realizar a atividade. O jovem ele passa a livrar-se muito desse problema do sedentarismo, porque hoje o sedentarismo ele mata, gente. A maior doença do mundo chama sedentarismo. Todas as doenças físicas e mentais, emocionais, são fruto do sedentarismo. A Covid-19 deu essa resposta.
Aquelas pessoas que se foram, quando a gente observa o histórico, já é pessoas que não praticavam atividade física comumente, não tinha uma rotina regular de atividade física. Isso foi provado. E hoje em dia a gente continua motivando, continua insistindo, chamando para a prática para que eles se encontrem em alguma atividade, como eu digo, qualquer que seja, mas uma que você goste. A gente observa aí o câncer, por exemplo, né? Ele, ano passado, o Ministério não pós-graduação dessa disciplina, câncer e atividade física, 65% da chance de ter câncer vem do estilo de vida. E esse estilo de vida não está só no uso de cigarro, de bebida, está na própria questão de não mexer-se, movimentar-se. Então, chega e dou esse recado, logo esse impacto ao alunado, que ele tem que mexer, você tem que motivar, você tem que movimentar, você tem que procurar uma atividade. Que a aula de educação física, como eu digo, só são duas. A gente dá uma teórica e uma prática. O ensino médio do professor tem uma. Então ele vai dar uma teórica, revezando com uma prática, semana sim, outra não. Mas o que é que ele deve fazer naquele momento? É ele instruir, ele mostrar, impactar, para que fora do muro da escola, ele encontre, quando passar naquele parque, naquela praça, aquele aluno realizando uma atividade, que o professor muitas vezes ministrou na sala de aula. Isso é muito bacana. O aluno que não conhecia handebol. O professor quer handebol, é futebol com as mãos? Eu dizia, não é bem isso, né? Mas você já partiu de uma premissa que joga com as mãos. Aí naquele campinho que era acostumado a ficar ali esquisito, ninguém mais utilizava, daqui a pouco a gente passa aquela comunidade praticando handebol. Isso é muito gratificante. Aí ele pratica aquele handebol, daqui a pouco já quer do handebol, já quer ir para uma competição, já quer formar uma equipe, ou se deseja continuar no futsal, que é o carro-chefe, eles continuam. É aquele que não se encontra, como eu, como minha pessoa, que não fui o aluno da bola, eu fui atleta de karatê, eu lutava. Então as atividades de quadra, de esporte de quadra, para mim não era atrativo. Eu ministrei aula na universidade, que você foi aluno de lutas. É o que me chamava, é a paixão da minha vida. São as lutas todas em geral, mas o karatê especial que é a que faz parte da minha formação. Mas nessa situação aí, nós todos, profissionais de educação física, treinadores, futuros profissionais, motivar ainda por essa questão de resgatar o rudimentar, o simples, desse simples e ali gradativamente, trazendo a um grau de dificuldade que o aluno consiga administrar e que ele possua um estilo de vida com algo que ele satisfaz. E que ele saia dessa situação hipocinética, que nós possamos diminuir aí, observar o que os gráficos mostram, que 2028, que está breve, as doenças cardíacas é quem mais mata, mas o câncer vai ultrapassar em 2028. E ambas essas causas mortes são advindas do sedentarismo. As doenças cardíacas, temos certeza absoluta. O coração que não trabalha, o coração que está ali com problema da síndrome metabólica, aquele metabolismo como um todo, ele vai reverberar numa morte cardíaca futura, muitas vezes precoce. Eu fui na última semana para um velório de um cidadão de 51 anos, pai de ex-alunos, tio de alunos, estava lá, a família se acabando e tal, problema cardíaco não congênito, mas problema advindo do estilo de vida. Começa a ter um diabetes tipo 2, evolui para um tipo 1, insulina dependente, aí daí vem todos os problemas, renal, vem o próprio problema cardíaco se agrava e pessoas aí precocemente vão deixando esse plano, vão deixando famílias aí com filhos no começo da infância, muitas vezes porque não teve aquele alerta, que é o que o professor tem que dar, de fazer aquela atividade no dia a dia, para que ele tenha um futuro de vida, para que ele realmente a gente possa corresponder àquilo que o Brasil diz aí, que a expectativa de vida do brasileiro está acima de 70 anos. Muitas vezes na prática a gente não vê isso não. Mas e depois atrás disso. E depois da Covid, né, com o aumento das telas, na verdade, as crianças hoje em dia preferem ficar na telazinha lá do tablet, assistindo seu desenho, sua Netflix, seu YouTube, do que tá brincando, né? O brincar perdeu muito espaço na vida das crianças hoje em dia, né, João Paulo? Pois é. Olha, meus filhos menores, meu filho pequeno, um de 5 anos e a minha filha de 9, João Paulo Filho e Maria Sofia. E com certeza ficou doidinho. Pai, manda o link desse podcast. Vão estar aí como webinar, tá assistindo. Também tem as suas conclusões, já são crianças, já de um conhecimento bem crítico. Eles não brincam de eletrônico. Ou brincam muito pouco. Assiste muito pouco. Coisa de 5, 10 minutos no dia. Só no final do dia, às vezes. Relaxando ali, quando estão ali fazendo seu lanche para dormir. Mas a brincadeira dele é tudo brincadeira dinâmica.
Essa semana eu dei uma bola a ele de futebol, que ele tava pedindo muito, porque a irmã tinha uma de voleibol, e ele não gosta do voleibol, quer jogar mesmo futebol com 5 anos de idade, joga com um menino de 10 anos. Aí quando eu dei a bola, mais foi assim, uma alegria que me emocionou, né? Quando eu dei a ele a bola, o pai trouxe a bola de futebol pra você. Ele emocionou, chorou mesmo, abraçou o pai, muito obrigado pela bola de futebol. O melhor brinquedo dele é a bicicleta, ele tem uma bicicleta Aro 20, ele roda comigo, tem final de semana que ele roda 35 km comigo, um menino de 5 anos de idade. Atípico, né? Ele é TOD, TDAH, e o melhor medicamento para ele chama-se atividade física. E ele é incansável, ele começa às 6 da manhã, às vezes vem parar 11, meia-noite, em atividade, no corre de bike, jogando bola, brincando de toca, brincando dessas brincadeiras de toca gelo, de toca alto, minha filha do mesmo jeito, e quando vê a tela é um pouquinho, assiste um pouquinho, pai, quero mais não, desligue. Eles até assim, desligue, porque não sabe nem manejar direito o equipamento. Todo mundo fica beijo, quando eu vou para um restaurante com uma coisa, eles só procuram onde tem parquinho para brincar, enquanto outros na mesinha estão lá, com o celularzinho, assistindo ali a Peppa Pig, né? E muitas vezes se alimentando ali até de forma automática, não conhecendo nem a comida que está se alimentando, mas isso aí tem que ser levado muito o exemplo para todas as camadas, que o trabalho que foi feito por toda a vida de atividade dinâmica, ele tem que perdurar. Eu resgato, eu procuro resgatar isso no meu público, porque se ficar só nessas telas, como a gente viu de 2020 para cá, problemas grandes vamos ter na saúde pública do Brasil, que já é uma saúde bem inchada, né? É uma fila enorme aí do SUS para procedimentos simples. Imagina nós temos no futuro aí um Brasil obeso, um Brasil como tivemos já o exemplo americano já de décadas passadas, obeso, doente, e as filas aí sem ter condições, sem possuímos recursos para atender esse público. A gente sabe no serviço básico de saúde, tem cidades aí que tem posto de saúde que falta tudo, né? Para procedimentos básicos. Imagina para tratar uma sociedade com diversas comorbidades, principalmente advinda do sedentarismo, como vai ficar, como vai impactar. Então, algo simples, mexer-se, movimentasse, a gente, todos nós, né, incluindo eu, como professor também tenho que ter dar esse exemplo, né, a gente educa muito pelo exemplo, para termos a melhor saúde de nossas vidas. Eu acredito, João Paulo, que essa pergunta que eu vou te fazer agora, talvez seja a dúvida de muitos, né? Muitos. Talvez possa ser até a solução, uma pequena solução do problema que é enorme, né? E eu queria saber de você, como os profissionais de educação física, eles podem ser mais valorizados no ambiente escolar? A primeira valorização tem que começar do profissional, né? Ele se colocar como protagonista. Ele se revestir de professor protagonista. Porque por muito tempo o professor de educação física era só chamado professor da bola. Teve até uns dias aí, uma mensagem eu recebi e eu ignorei essa mensagem do professor de educação física. Parabéns, professor da bola. Desse jeito. Eu vi aquilo ali de forma pejorativa. Então, a primeira coisa, o professor ele tem que ele valorizar. Ter aquele amor próprio, escolher ser profissional de educação física e professor, sobretudo, e vou valorizar-me, vou me revestir disso aí, e vou dar minha aula igualitária, como todas as disciplinas, sem deixar ninguém me diminuir, e fazer com que sua prática pedagógica seja atrativa. Muitos professores aí a gente sabe que vivem no dia a dia, entendemos, respeitamos as limitações que eles passam e realmente se relaxaram de verdade. A ser o chamado professor da bola mesmo. E, como digo, repito, não chega a culpá-los, mas são vítimas também de um sistema que marginalizou, que excluiu, né? Que deixou esse profissional muitas vezes numa semana pedagógica de fora, porque acha que ele não tem uma importância suficiente, mas não sabe as escolas que o poder de domínio do aluno está no professor de educação física. Quando o professor de educação física não vai fazer o interclasse aquele ano, por motivo de comportamento, os alunos, de uma hora para outra, mudam da água para o vinho, para comportar-se, para poder participar dos jogos interclasse. Então, o profissional ele tem que, inicialmente, ele valorizar-se, ele participar. Vou participar da semana pedagógica, sim. Vou participar do conselho da escola. Vou participar aqui da discussão sobre a merenda escolar. Vou participar na discussão aqui sobre a grade curricular, sobre o livro didático. O livro didático, muitas vezes, chega o professor das outras disciplinas. E por que não da educação física? Eu passei a criticar e cobrar. Até eu participar também da escola do livro didático. Então, assim, nesse momento, ele tem que valorizar e cobrar valorização.
Esses dias aí eu estive assim com inquietação muito grande, eu e outros professores aí, porque a inclusão, a gente sabe que a inclusão hoje é a tônica do momento, né? É a inclusão que se fala. E uma das prefeituras do município que eu exerço minha atividade laboral, fez aí um projeto de lei arbitrário, um projeto de lei de origem unilateral do Executivo, enviado para o Legislativo, retirando até um percentual de gratificação que os professores possuem para trabalhar com aluno com deficiência, dificultando o acesso a essa gratificação, que o professor muitas vezes recebe essa gratificação até para melhorar seus meios, suas ferramentas pedagógicas, comprar um equipamento, que eu vi professor lá comprando uma máquina de plastificar encartes, alfabeto, desenhos para o aluno ali com alguma deficiência ou um aluno neurodivergente. E os municípios, eu digo o Estado como todo, a estrutura que promove, né, que fomenta, que digamos assim, é quem envia os recursos, elas começam a ceifar esses direitos do profissional. E o profissional da educação física, ele é um dos que ficam, digamos assim, com o maior prejuízo. Porque ele não tem, muitas vezes, uma estrutura de ginásio para ministrar uma aula, porque, como eu estou dizendo, já é desvalorizado. Uma estrutura de equipamento, como bola, que é um equipamento básico, uma bola, um cone, um bambolê, um chapéuzinho chinês. Ele não possui, se ele não comprar do bolso, ele não faz acontecer. Então ele tem que cobrar, ele tem que estar presente, ele tem que ser protagonista, ele tem que estar à frente do sindicato de classe, à frente das gestões das escolas, mais professores de educação física nas gestões das escolas, para mostrar que ele é presente, que ele tem a capacidade, mais profissionais de educação física envolvidos na política, precisamos. Hoje aqui na nossa cidade de Campina Grande não temos nenhum representante da educação física na esfera política. Não possuímos nenhum. Já possuímos, como eu disse, no passado, como o professor Lula Cabral, que continuou defendendo até os últimos instantes de vida dele os profissionais da educação física. E hoje não possuímos. Então, devemos estar presentes nesses setores importantes para que sejamos protagonistas e, assim, oferecer para o nosso colega de profissão meios, né, mais, não de confortáveis, privilegiados, mas dignos de desenvolver seu trabalho. Mas ele deve se colocar sempre como o protagonista da sua história profissional, já que ele escolheu aquela profissão, não conformar-se, né, não chegar a conformar-se com muitas decisões de ordem unilateral, participar da discussão, participar, digamos assim, de um modo, digamos, entre aspas, assim, daquela briga pelo seu espaço. E quem está lá na universidade, quem está na academia, ele deve já tomando nota de sair. E amanhã ele vai estar no meu lugar, ele vai estar no seu lugar, vai estar no lugar daquele da geração antiga que já vai deixando. E é uma disciplina que eu já ouvi de gestor de escola chegar para mim e dizer, deixar 2 anos no ginásio fechado, por pura mal vontade mesmo. E dizer, por mim não existia educação física. Eu só vou dizer isso aos alunos, porque os alunos lhe rasgam aqui. Vá dizer aos alunos, por mim, o ginásio não abriu nunca mais, porque eu sou contra a educação física. Gestor de escola já chegou a dizer isso para mim. Que era contra a prática da educação física, que era perda de tempo. Que o aluno devia estar estudando matemática, português, geografia, não desmerece nas disciplinas intelectuais, cognitivas, que é quem nos leva também, né, a chegar nas seleções principais aí, para ter uma vida mais confortável. Mas para eles só bastava esses resultados. E é um dado que eu não sei se você tem conhecimento, e muitas vezes porque você não está atualmente na área, né? Mas as escolas, pelo da rede básica de ensino, elas dependem de uma nota do IDEB para chegar aos recursos. E as prefeituras vivem aí com a cobrança, sugando o fígado, o coração e até a alma dos professores para que os alunos possuam essa nota do IDEB. E muitas vezes o aluno diz, mas por que tudo isso? Por que essa cobrança toda? E por que apenas para essas 2 disciplinas? E isso aí vai retirando o aluno da aula de educação física, vai colocando o aluno só para um reforço, uma disciplina intelectual para essa seleção, e o profissional da educação física vai cada vez mais se sentindo desmoralizado. Mas eu mesmo, minha pessoa, todos os dias está cobrando. Estou procurando fazer minha parte. Minha parte é promover o ensino, ofertar o ensino ao aluno. E aquele que compete me fomentar a minha parte, eu cobro.
eu cobro pelo alunado. Não cobro por mim, cobro pelo alunado. E foi bom você ter falado, você falou duas coisas muito importantes que já puxa um gancho para uma outra pergunta, né? Você falou sobre inclusão e capacitação, Sim. né? E eu queria saber de você, João Paulo, o seguinte: hoje o que a gente mais vê na escola são grupos especiais, né? E como a gente adaptar aulas de educação física para essas pessoas, para essas crianças que têm necessidades especiais? Quando eu comecei a estudar para concurso público, naquela época a gente utilizava, além de nomenclatura, realmente utilizava de fato uma segregação do aluno com deficiência, que hoje a gente utiliza mesmo esse termo, aluno com deficiência, e o aluno também que não tem deficiência, mas que ele é atípico, né, ou neurodivergente. A gente, daquela época, a literatura segregava mesmo ele, né, uma subcategoria do aluno dito normal. Tanto que existiam as escolas especiais, utilizava esse termo, escolas especiais direcionadas só para esse aluno, e a escola dita por normais para o aluno que era típico. E com a situação da inclusão, que foi assim, eu observo como um avanço, né, uma maturidade do sistema de ensino brasileiro, imergir esse aluno no meio do aluno típico, do aluno que não possui ou deficiência, ou não possui essa situação de neurodivergência. Mas esse aluno chegou para a gente e nós, pelo menos no primeiro momento, não possuímos a capacitação. Quando o aluno autista chegou na sala de aula, eu nunca tinha ouvido na vida o que era um aluno autista. Na grade da nossa graduação, na época, existia a disciplina chamada Educação Física Adaptada. Aqui em Campina Grande, o único local, os únicos, aliás, locais de estágio era a APAE, que até hoje desenvolve um trabalho extraordinário, e uma clínica psiquiátrica privada daqui de Campina Grande. Mas aquilo não correspondia com o que nós iríamos responder no mercado de trabalho. Aí chegando no mercado de trabalho, com a mudança da antiga PCN, né, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, e hoje a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela começou a imergir esse aluno, colocar ele como um ser, e de fato com direito, um ser autônomo pela sua participação, protagonista, um ser que ele tem a possibilidade de desenvolver todas as valências, tanto físicas, cognitivas, afetivas, daquele aluno que até então era o único privilegiado pelo sistema, que era o aluno dito típico. E para nós é um desafio. Como eu falei, o primeiro é a formação, que é muito pouco ofertada. É muito colocada na teoria e banners nas semanas pedagógicas. Chama uma pessoa lá do sul do país, que não conhece muitas vezes a realidade, do aluno com deficiência na Paraíba, que vai subir num ônibus, não tem uma possibilidade de acessibilidade para ele subir aquele degrau do ônibus. Mas ele não conhece, mas vem dessa palestra, levar o dinheiro da gente, mas não está no dia a dia. E nós no dia a dia temos esse desafio depois da formação ou da não formação. Como eu falei, desse percentual que o município que eu ministro recebíamos, nós investimos em formação por meios próprios. A gente investiu em formação a EAD, investir em formações presenciais com pessoas que são notórias na área, investir em aquisição de equipamentos físicos para que nós pudéssemos atuar e essa educação ser ofertada com qualidade para o aluno com deficiência. Aí, além disso, ele não promove a formação, corta a situação de uma gratificação para o professor buscar meios para ofertar isso para o aluno, e o professor sem uma formação e sem um incentivo, ele não vai conseguir uma boa adaptação para esse aluno. Mas essa adaptação, no dia a dia, a gente vive esse grande desafio, né? Eu na educação física, eu incluo todos nas minhas aulas práticas. Eu tenho aluno com diversas deficiências aí, até deficiências raras, né? Aluno com síndromes raras aí, que vão na cadeira de roda, com o mediador, e a gente consegue incluir ele ali. Consegue trabalhar com que a turma, o grande grupo, consiga incluí-lo, respeitar as limitações, até o momento que observe que aquele aluno, aquela deficiência, que é uma deficiência, ela não seja um limitante. O aluno ele é cego, mas ele escuta, ele fala, ele anda, ele corre,
ele responde a estímulos, então ele dá para participar igualitariamente com todos. Mas ali nós temos que, além da nossa formação também, capacitar aquele nosso aluno que não possui a deficiência. Ano passado eu fiz uma oficina de futebol de cego. Uma bola adaptada, fiz a venda nos alunos e estimulei eles ao jogo. Eles perceberam o quão é difícil para o aluno cego, mas começaram a desenvolver outra faculdade, que foi a audição, foi a percepção sensorial, foi tudo aquilo, e com alguns meses ele já estava ali desenvolvendo, daqui a pouco não queria mais o outro futebol. O futebol que comumente eles praticavam. Não, professor, é aquele futebol dos cegos. A gente está desenvolvendo bem. Então, isso aí já passou a eles até estar preparado para receber um coleguinha cego que pode chegar na escola. A acessibilidade não é só uma rampa, não. Não é só o banheiro com aqueles corrimão. A acessibilidade vai de tudo. Vai da preparação, principalmente do material humano, do recurso humano, que é o profissional. Então, a adaptação é muito difícil pelas estruturas, que não é ofertada para a gente, pela formação, que é uma formação também que deixa a desejar, e a cada ano a gente fica triste, lamentando muito esse corte que tem de incentivos para os profissionais. Isso nos dói muito, porque vai doer na nossa percepção do aluno, do que o aluno vai sentir. Ah, professor, ano passado o aluno vai dizer, com essa deficiência consegui desenvolver isso. Esse ano a escola já não me ofertou mais aquele equipamento, aquele meio que lhe oportunizou adaptar para mim, aí esse aluno vai ser novamente excluído. Então isso aí a gente não vai conseguir plenamente atuar como a educação física deve. É uma disciplina da área de linguagens, é da linguagem corporal do movimento, é da cultura corporal de movimento. Ela está equiparada, ela está equilibrada com língua portuguesa e língua estrangeira e arte. A educação física faz parte desse mesmo bloco, poucas pessoas sabem disso. E ela tem que se igualar, tem que se equiparar, mas profissionais. Os profissionais se revistam dessa autoridade que não é ofertada. E procure também cobrar, participar e cobrar muito, para que a gente chegue lá onde outros profissionais de outras áreas já estão em destaque. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Pulsar Mais podcast, tá? Mas antes de encerrarmos, eu queria que João Paulo deixasse suas considerações finais, né? Deixasse uma mensagem para os futuros profissionais de educação física que se veem um dia trabalhando no ambiente escolar, né? Queria que você deixasse seu recado, sua mensagem, João Paulo. Rapaz, eu percebendo aqui o tempo passa voando, né? Aqui, né? A gente conversa aqui, mas se o dia, a gente falando aqui. Mas as minhas considerações são muito simples. Eu sempre fui de pouco arrudeio, né? Quem escolheu a profissão, quem optou, e de fato optou por gostar, optou por sentir-se realizado na prática esportiva e pensou, não, eu vou levar isso para a vida, para a minha vida. Ele sempre faça o melhor. Ele sempre saia todo dia quando for trabalhar. Hoje eu vou ministrar a melhor aula, mesmo com a dificuldade, com a falta de quadra, de bola, de cone, de bambolê, de motivação dos alunos, de perseguição da gestão. Eu vou dar a minha melhor aula. Eu tenho todos esses inimigos, todos esses obsessores aí me atrasando, mas eu vou fazer o diferente. Se ele sair com isso aí, ele já vai com mais de 50% desarmando todos esses obstáculos. E que ele sempre invista em capacitação. Nunca a gente deixa de aprender, né? O quão eu estou aprendendo aqui nesse momento agora com essa conversa de alguns minutos, né? Quão as suas perguntas aí já estão me levando a questionamento para me procurar saber mais. E que eu trago até aqui uma mensagem que essa semana foi postada por um professor, não é de educação física, mas que é uma mensagem que ela pode ficar para todo professor refletir, que diz o seguinte: uma escola que sufoca quem ensina, dificilmente libertará quem aprende. Ou seja, aquela escola, a escola que ele diz o meio escolar como um todo, que sufoca aquele que ensina, o professor, vai dificilmente libertar aquele que aprende. Aí tem muita mensagem de Paulo Freire, né, da pedagogia libertadora, mas que as gestões atuais estão sufocando esse profissional. E no final ele termina: valorize os professores.
valoriza os professores. Então ele dá essa mensagem aí de forma bem direcional a quem vive perseguindo a nossa classe, a quem vive retirando os direitos dela, mas que a classe não desista. Vá à luta, não desista. Procure aí sempre estar junto de órgãos de classe e também fazendo sua parte, né? Fazendo sua parte, capacitando e ofertando aquilo que de melhor o aluno ele tem o direito, ele deve receber. Levar esse amor, esse carinho especial para aquele aluno que ele está ali, com sede de aprender. É sede e fome de aprender e de ser alguém na vida. Ser alguém melhor do que foi o pai, do que foi o avô, e ser o melhor para a sua geração futura, que são seus filhos. E já que são mensagens de encerramento, renovo novamente aqui o meu agradecimento ao Pulsar Mais, que vem com esse tema Esporte, Saúde, Lazer, né? É uma tríplice, né? Isso. É uma tríplice argamassa aí que vai fazer suerguer grandes colunas para profissionais de educação física e das áreas afins. E a você, Ítalo, que é, para mim, né, um dos grandes presentes que a vida me deu a oportunidade. O grande arquiteto do universo me deu a oportunidade de estar naquele momento presente na sua formação e que outros Ítalos e outros aí que tiveram esse brilho passe cada vez mais a brilhar, a serem luzes na vida de outros profissionais e da comunidade, que é quem mais precisa. A comunidade é quem mais necessita, é quem mais grita por serviço de qualidade. E a gente tem que ofertar. E aos profissionais recém-formados, lute pela educação pública de qualidade. A educação privada, ela mesmo se sustenta. Mas lute pela educação pública de qualidade. Desde a base até a última esfera. Até a última esfera aí da pós-graduação. Então, um grande abraço a todos. Eu deixo a minha rede social. Fica à vontade, deixar? Pode ficar, com certeza. Prof. João Paulo, underline. Toda a rede social minha é Prof. João Paulo, underline. Lá eu coloco meu dia a dia da prática escolar, coloco minhas inquietações, esses meus desabafos, essa minha militância política. E o trabalho com meus alunos, é divertido. Tem dia que é aí, como os alunos chamam, um vlog de diversão, de brincadeira, mas tem dia também que a gente falando sério, a gente cobrando de quem também é de direito de cobrar, para que a gente tenha serviço público de qualidade para essa juventude. João Paulo, grato pela sua presença. De antemão, deixo o convite para que a gente possa futuramente tratar sobre outros temas, né? Que é vasto, né? É um aqui mundo a gente vasto, o dia. Né? E é isso aí, gente. Quero agradecer a você por ter separado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, por nos acompanhar nas redes sociais, no nosso Instagram, @PulsarMaisPodcast, né? Também no canal Sandro Filmes TV, certo? Então, muito obrigado. E Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. É o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Fala pessoal, olha só o presentinho que ganhamos da LB Brindes, essa caneca sensacional. Então você que busca o melhor brinde para o seu evento, para a sua festa, para presentear os clientes, não tem erro, é LB Brindes. Então já vai lá no Instagram e segue LB Brindes, @LB_Brindes_personalizados. LB Brindes é o melhor brinde para o seu evento. Anieri Bonés. Bonés personalizados. Agora Campina Grande conta com uma loja especializada em bonés e bordados.
Várias marcas, cores, estilos e tamanhos de bonés você encontra em nossa loja. Aqui o atendimento é personalizado. Você escolhe o boné e nós criamos a sua logomarca. Enviamos para todo o Brasil. Visite a nossa loja no Metro Shopping em Campina Grande. Informações, ligue ou envie o zap para o 83 98204 7818. E você acessando o nosso Instagram, @Ranieri Bonés, fica por dentro dos lançamentos, novidades e promoções. Ranieri Bonés, bonés personalizados. Pulsar Mais é o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada.